Boa noite, estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, é o 6º programa. Hoje trataremos do tema relacionado à tributação no Brasil. Vamos aguardar as pessoas entrarem, as pessoas que já entraram. Claudomiro está sempre nos acompanhando, Sandra Hipólito, além de cliente grande amiga, Alessandro, Cabral de Moraes. É isso aí. O programa de hoje está aguardando as pessoas entrarem, as pessoas estão chegando, se aproximando aí da live. É o nosso 6º programa. Thaisa, tem live da Thaisa daqui a pouco. Grande Marcelo, Melina. Como eu vinha dizendo, é o 6º programa e hoje nós trataremos de temas relacionados a tributos. A tributação e o que as empresas podem, não só as empresas e pessoas físicas, o que elas podem fazer para tentar recuperar tributo e melhorar o fluxo de caixa. Então, o tema específico da live de hoje é como melhorar o fluxo de caixa recuperando tributos. Para isso, a gente convidou o Dr. Rui Cabral de Moraes, além de um grande advogado tributarista, é um amigo que a gente amealhou aí ao longo do tempo na advocacia, é um parceiro de muito tempo, foi meu colega na OAB de São Paulo, participou comigo de comissões na OAB de São Paulo, e eu vou já aproveitando para fazer um agradecimento a todos aqueles que participam das lives. Esse é um projeto em parceria com o Granja News. Granja News é um jornal da região da Granja Viana, Alphaville e também da Flórida. E aí eles criaram esse projeto e a gente desenvolveu um programa chamado Direito em Pauta. Direito em Pauta para tratar de assuntos do cotidiano. É um programa voltado a advogados e também ao público em geral. Ele é voltado a advogados, a empresários, microempresários e ao público em geral. Nosso objetivo com essas lives é trazer luz para alguns assuntos que possam melhorar o dia a dia das empresas, que possam trazer conhecimento para os advogados e que também possam, de alguma forma, clarear alguns assuntos complexos, controvertidos ou até que nos preocupam. Então a gente, ao longo desses programas todos, falamos de cooperativismo, já falamos de direito do trabalho, falamos das perspectivas e futuros da advocacia, coaching jurídico com o Dr. Afonso, que foi um programa bastante elogiado, falamos de crimes na internet, com a doutora Adriana Durso, também dando dicas de como se proteger e o que efetivamente acontece nesse mundo virtual. Chegamos ao 6º programa falando de tributos e a gente faz o próximo programa na próxima quarta-feira. Já convido a todos para nos assistirem na próxima quarta-feira. A gente faz um programa especial e um programa que tem uma profundidade muito, muito grande. A gente vai falar de racismo, a gente vai falar de como enfrentar o racismo, e eu vou ter o privilégio e a honra de receber a doutora Carmen Dória. Vocês vão ter a oportunidade de conhecê-la. Ela fala com propriedade e trata muito bem desse assunto do racismo, que infelizmente ele vem à tona exatamente quando acontece alguma coisa midiática, mas que ele funciona e ele atua no dia a dia. Eu estou aguardando o Dr. Rui, ele deve pedir para participar ao vivo para a gente dar início ao nosso programa. Vou ver se ele está por aqui para eu chamá-lo também para participar ao vivo. Enquanto isso eu vou conversando com vocês.
sei se ele entra pela Cabral de Moraes. Será que ele vai entrar pela Cabral de Moraes? Vamos ver se é por aqui. Adicionar. Agradeço a todos que estão entrando, Daniel. Estou só aguardando o Dr. Rui. Eu tentei chamá-lo para participar ao vivo pela Cabral de Moraes. Dr. Rui, que honra Doutor Constantino. Que honra recebê-lo no nosso programa Direito em Pauta. Deixa eu melhorar minha câmera aqui que está cortando. Aí, melhorou. Recebê-lo no programa Direito em Pauta. É o nosso 6º programa, doutor Rui. É um projeto, eu vinha dizendo aqui para as pessoas que estão nos assistindo, é um projeto em parceria com o jornal Granja News, e eu tenho a honra de recebê-lo. Vinha dizendo aqui que, além de um excelente advogado tributarista, é um amigo que a gente esteve junto, andando pelos caminhos da OAB, nas comissões, e eu queria tomar a liberdade de falar um pouco do seu currículo, mas eu vou abreviá-lo para que a gente inicie nos temas de interesse aí do assunto. Dr. Rui Brito Nogueira Cabral de Moraes é advogado, especialista em direito securitário e ressecuritário pela FGV, tem curso de especialização na Califórnia, membro e presidente de diversas comissões da OAB de São Paulo e de Guarulhos, e é conselheiro julgador do Conselho Municipal de Tributos da Prefeitura de São Paulo desde 2014. O tema de hoje, a gente vai tratar de tributos, e o tema de hoje é como melhorar o fluxo de caixa. Eu estou lendo aqui algumas anotações. Eu costumo sempre, doutor Rui, iniciar trazendo alguns dados sobre o assunto. E aí depois já vou lhe passar a palavra para que a gente tenha uma aula sobre como recuperar tributos. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Constantino. Boa noite. A gente tem, eu vi hoje pelo Impostômetro, que é um site www.impostômetro.com.br, que ele atualiza automaticamente todos os impostos, né? Faz uma prévia dos recolhimentos de impostos. E a gente tem de recolhimentos de impostos no Brasil 920 bilhões até hoje. Em São Paulo, 323 bilhões, que representa em torno de 33% da arrecadação nacional. A carga tributária no Brasil é em torno de 34%. A gente está em 15º lugar entre 193 países da ONU, com a maior carga tributária. E o mais preocupante, segundo a OCDE, a gente, numa análise dos 30 países que mais tributam, nós estamos em 30º lugar com relação ao serviço oferecido, ao IDH, ou seja, nós estamos em último lugar e estamos em 14º lugar na tributação. Ou seja, a gente tributa demais e oferece de menos. Eu queria lhe passar a palavra, mais uma vez agradecendo a todos que nos acompanham, dizer de verdade que é um privilégio recebê-lo e que esse bate-papo seja produtivo. Eu queria fazer algumas provocações. Eu queria primeiro lhe passar a palavra para dar uma boa noite para os nossos seguidores, para quem está nos acompanhando, e depois eu inicio fazendo umas provocações para que a gente possa passar em si para o tema. Bem-vindo. Obrigado, doutor Constantino, pelo convite. De pronto aceitei, porque os seus convites são irrecusáveis. É sempre bom bater um papo contigo e estar junto de você, que na verdade a gente aprende um pouco a cada dia, e principalmente nesses bate-papos que agora se tornaram frequentes. Você está de parabéns aí pelo programa das lives que você está fazendo. Isso é muito importante, porque leva informação para todo mundo. E hoje o que a gente mais precisa é informação de qualidade, né? Boa noite para todo mundo que está nos ouvindo. Estou aqui para conversar um pouco com vocês, bate-papo informal, passar um pouco de informação sobre o ambiente tributário, né? O que está acontecendo e o que pode acontecer no futuro aí, que tanto está preocupando os empresários aí no decorrer desta pandemia. Constantino, fico à sua disposição. Vamos para as provocações. Estou aqui pronto para atendê-las. Vamos bater um papo. Eu li, me preparando para a live,
as pessoas que me conhecem sabem que eu não sou um tributarista da cátedra, mas eu tentei me preparar. E aí eu li aqui, estou até observando aqui o que eu escrevi, que o Brasil se apoia no sistema de impostos indiretos. Ou seja, a gente cobra sobre bens e serviços e não cobra um imposto direto, que seria tributar renda e patrimônio. E que aí esse sistema faz com que as pessoas mais pobres acabem contribuindo mais na proporção do que as pessoas que têm mais dinheiro. A primeira provocação é assim: tributação sobre grandes fortunas. Qual que é a sua opinião? Olha, Constantino, esse é um tema polêmico, ele faz parte da nossa Constituição de 88 e até então não foi regulamentado, então a gente já tem aí há quanto tempo que isso já existe a previsão legal e nunca foi colocado, nunca foi regulamentado para que pudesse ser cobrado, justamente porque a gente faz a tributação de forma indireta, né, sobre os tributos indiretos e não efetivamente sobre a renda. E, na verdade, há uma grande minoria que evita que isso seja aprovado, porque a concentração das grandes fortunas ela está em 1% da população. Né? E esse 1% não quer que haja esta tributação a mais, mas só para você ter uma ideia como a coisa está evoluindo, eu acho que isso, agora, depois da pandemia, tende a ter uma celeridade, a coisa vai ter que ser resolvida, porque só no período aqui que a gente está vivendo da pandemia já foram propostos mais 2 projetos de lei versando sobre grandes fortunas. Então, assim, nós já tínhamos 2 em andamento, agora nós temos 4 projetos de lei em trâmite perante o Congresso Nacional e 2 que foram propostos agora, ou seja, o tema realmente chegou num ponto aí que não dá mais para jogar para frente. Eu particularmente sou favorável à tributação, mas eu sou favorável também a toda uma reforma tributária mais ampla, né? Você começou a falar um pouco dos números do que acontece, dos tributos, da colocação do Brasil dentro do ranking mundial. E um dos problemas que a gente tem é excesso de legislação, excesso de regramento, né? Quando você fala em legislações, sejam federais, estaduais ou municipais, só um número assim aproximado, hoje a gente já não tem, depois da pandemia a gente já não sabe nem o número de leis mais, porque foram tantas editadas agora, que a gente até se perdeu um pouco, mas só de regras federais nós temos mais de 40 mil. 40 mil? 40 mil. De regras estaduais, mais de 200 mil. Isso nós estamos falando dos 27 estados. E estaduais, 110 mil. E municipais, mais de 220 mil regramentos jurídicos. Ou seja, é inviável um sistema tributário desse para... Tudo bem que o país é grande, muitos dizem, mas aqui nós temos 27 países dentro de um único país, que são os nossos 27 estados. Mas mesmo assim eu acho uma quantidade muito exagerada de legislação para trazer isso para um ordenamento jurídico. Então, a reforma tributária há de ser feita. Eu acredito que o imposto de grandes fortunas vai caminhar junto com a reforma tributária. E eu acho que vai ser aprovado, sim. A gente ainda não sabe os moldes, porque agora, mais do que nunca, apesar de você ter falado que nós já estamos em 920 bilhões, não foi isso que você falou, Diário? Isso, 920 bilhões já arrecadados. Do impostômetro, eu peguei hoje no impostômetro, não sei se está certo. Não, ele reflete bem próximo da realidade, isso a gente acompanha também. Então ele tem aí quase 1,5 trilhão ano apenas, né? Considerando que estamos aí há quase 90 dias parados, né? O Brasil está parado aí desde março, né? Então, para a gente falar sobre a questão das grandes fortunas, eu acredito que vai ser votado sim, vai ser aprovado, porque o governo precisa de receita, tanto é verdade que 2 novos projetos já surgiram agora nos últimos 60 dias, isso reflete a necessidade e a intenção de resolver, e tudo agora está sendo resolvido muito a toque de caixa, né? Tudo está sendo aprovado muito rapidamente. Então, eu acredito que até o final da pandemia, eu acredito que até julho ou agosto, a gente tenha boas novidades com relação ao imposto de grandes fortunas. Eu sou favorável, sim, eu acho que tem que tributar, mas de uma forma justa também. É como você falou, é questão de tributar renda, né?
e não só bens e serviços, né? E o consumo efetivamente, né? O que Entendi. os tributos diretos a gente acaba não tributando efetivamente, porque há uma desigualdade muito grande, né? Quem ganha menos paga muito tributo e quem tem as grandes fortunas, que é a reclamação de todos, acaba tendo aí uma tributação menor, né? Tá. Uma outra provocação, imposto único. A gente ouve muito falar de imposto único. É utopia? Imposto único é viável? Ou não faz nenhum sentido dentro de um regime tributário num país das dimensões do Brasil e da quantidade de negócios, né, do ambiente de negócios brasileiro? Eu acho que a gente acaba esbarrando em um problema muito grande, que é a repartição da arrecadação entre os entes federais, estaduais e municipais. Nada caminhou hoje, quando a gente se fala desde reforma tributária, imposto único, por conta justamente desta divisão de receita. Quem vai ficar com o quê e como é que eu resolvo o meu problema de caixa? Porque boa parte dos estados hoje está quebrado, né? Então, se você começa a transferir a arrecadação para a União, para depois a União te devolver o dinheiro, aí a perspectiva da quebradeira é muito maior, né? Dos estados e municípios. Então, por isso a coisa acaba não evoluindo. O Uhum. imposto único, ele já vem vindo aí, se eu não me engano, há mais de 15 ou 20 anos que a gente vem escutando dessa. Acho que quem foi o idealizador foi o Marco Sintra, Marco se eu não, Sintra, verdade. que foi o idealizador desse imposto único. Na época era uma boa figura para se tratar. E eu acho que hoje a gente tem uma outra realidade, a gente pode criar tributos, não um único tributo para o Brasil todo, mas criar impostos que agreguem os indiretos e os diretos, mas que contemplem tudo dentro, ou seja, tanto o estadual quanto o municipal, para facilitar a arrecadação e o cálculo, inclusive, porque um dos motivos da gente figurar como último colocado lá, ou penúltimo colocado na questão de utilização dos tributos, é a grande dificuldade de apuração e o tempo que se gasta para fazer o cálculo do imposto todo mês. As empresas gastam verdadeiras fortunas fazendo o cálculo. Hoje você é obrigado a ter um departamento fiscal, departamento contábil, departamento tributário na empresa para dar conta, principalmente do entendimento de toda essa quantidade de legislação que a gente passou para você. E Milhares. exatamente, e o dia a dia, porque todos os dias você tem alguma alteração. E quem realiza atividades com outros estados acaba tendo complicador, que é saber da legislação estadual dos outros estados. Então você acaba criando um problema muito grande. Então por isso que o imposto único, eu acho que hoje ele não tem muito espaço. Na época que ele foi projetado, era uma realidade diferente do Brasil, a questão do mercado era diferente, a gente talvez conseguiria andar um pouco melhor. Eu acho que hoje tudo vai caminhar para uma questão do IVA, que é um imposto de valor agregado, e você tem também, que esse é uma tendência até mundial, né? Hoje a maioria dos estados, dos países, acaba usando o valor agregado como um tributo unificado para fazer a cobrança, né? Você acaba tendo uma perspectiva melhor e uma arrecadação. Mas o imposto único, eu particularmente acho que ele não vai vingar como no Brasil. Nós vamos ter uma reforma tributária, onde você vai ter o que eles chamam, que é a análise do IVA, e tem não sei se você já ouviu falar do IBS. Não. É o Imposto sobre Bens e Serviços. Ele substitui o ISS? Isso, exatamente. Ela acaba ficando com a parte estadual e municipal. Então, os dois juntos ficam dentro do IBS e o IVA fica com os outros tributos federais. Então, hoje existe esses dois impostos que estão sendo sugeridos como criação aí na reforma tributária e principalmente procurar fazer uma legislação única, né, entre União, Estados e municípios, que é o grande complicador, porque também nós temos um problema da guerra fiscal dos estados, né? Sim. E Tá. isso acaba agravando bastante a situação. Tá. Você entende que a simplificação, a redução da quantidade de impostos,
ela estaria ligada diretamente à redução da sonegação, ou a redução da sonegação está ligada à diminuição da carga tributária? Eu sonego porque eu me sinto, entre aspas, obrigado para sobreviver, ou eu sonego porque eu não consigo entender o que eu tenho que recolher? Na verdade, eu acho que nós temos um pouco de cada e tem o terceiro, que é aquele sonegador nato, né? Que o cara Aí é o independente... safado mesmo. Né? É. Esse a gente se depara ainda com alguns por aí, mas eu acho que hoje a sonegação ela ocorre principalmente pela dificuldade de entendimento da legislação no país. Hoje a gente, o que a gente se depara às vezes com fiscalizações que hoje você tem um poder discricionário de um fiscal e aí não é nenhum comentário maldoso contra qualquer um tipo de fiscal ou fiscalização, seja ela federal, estadual ou municipal, mas hoje o fiscal ele põe a interpretação dele naquele dispositivo legal, naquela legislação. E às vezes é diferente até do que de uma decisão que já ocorreu, inclusive, no Tribunal Superior. Então a empresa acaba sendo penalizada por uma coisa que ela seguiu a lei, mas por uma interpretação da fiscalização ele foi autuado. Então, eu acho que hoje a sonegação ela ocorre mais por desconhecimento da própria legislação e não entendimento do que precisa ser feito. É tanta coisa mudando diariamente que é praticamente impossível. Ou você se dedica a estudar o tema e acompanhar toda a legislação, ou você acaba cometendo algum erro ou equívoco, que é o que gera depois a própria recuperação tributária, né? Que é o que a gente vai depois falar um pouco mais para frente. Mas muito do que se recupera é em virtude de uma má interpretação da lei e um pagamento indevido. Tá. Eu já vou entrar no nosso tema. Eu tenho mais duas provocações e a gente entra no tema, que é o que o pessoal veio para assistir. É como é que eu melhoro o meu fluxo de caixa nesse momento. Onde está o dinheiro, né? Planejamento tributário só serve para grandes empresas ou ele serve para pequenas e médias e até mesmo para pessoa física? O planejamento tributário é para todo mundo, seja ela pequena, média ou grande empresa e até a pessoa física. E aí a questão da pessoa física é uma questão importante, até você trazer isso para a discussão, porque todo mundo se preocupa apenas com a empresa. Eu preciso fazer o meu planejamento para ter a menor tributação dentro da minha empresa. Mas como é que fica a pessoa física do sócio da empresa? Como é que ele vai fazer a apuração do seu imposto de renda? O que ele vai retirar? É para o labore, de distribuição de lucros? Como é que efetivamente ele vai lançar isso no imposto de renda? Como é que ele consegue fazer uma proteção patrimonial também? Dentro do planejamento tributário, a gente agrega a questão de proteção patrimonial, porque a atividade empresarial no Brasil, como no mundo todo, mas aqui mais, é uma atividade de risco, né? Então, as orientações que a gente sempre dá ao fazer um planejamento tributário para um cliente pessoa física que está iniciando uma atividade empresarial ou está no meio da atividade empresarial, procurar fazer uma proteção patrimonial. Mas o planejamento tributário cabe na pessoa física, ele tem que ser feito também na pessoa física. Tá. E qualquer outra empresa que esteja no regime do Simples, mas eu sou uma empresa do Simples, eu não preciso me preocupar com nada, a minha tributação já vem calculada. Não, você tem sim fazer o enquadramento correto dentro das tabelas do Simples, ao fazer a descobrir qual é o seu KNAI correto, qual é o teu produto que você vai vender, como é que ele está enquadrado, se você vai ter que pagar ICMS a mais por fora ou ISS. Você tem algumas questões que merecem um olhar clínico melhor, até para saber se você permanece no Simples, mas eu vou começar faturando pouco, eu não preciso migrar para um outro regime, preocupar com o regime de lucro presumido ou lucro real. As pessoas têm uma falsa ideia de que, como eu vou faturar abaixo do teto do Simples, que hoje nós estamos girando em torno de 4 milhões e 800, se eu faturar abaixo disso, eu não preciso ir para outro regime contábil fiscal. Eu posso ficar no Simples, mas nem sempre o Simples é o melhor regime a se escolher. Então, tudo depende de uma análise realmente tributária, jurídica e contábil, para saber se aquele regime vai te dar um benefício fiscal. E o que é esse benefício fiscal? É pagar menos imposto.
é pagar menos tributo. Perfeito. Pagar o que é justo e correto, mas dentro de um planejamento. Não é burlar a legislação, é aproveitar o que a legislação nos dá como benefício e fazer a escolha correta. Perfeito. Já fica a dica, então, para quem está nos assistindo, procure orientação, porque estar no simples pode não ser a melhor alternativa. A gente teve 2 comentários. O Salvatore dizendo que se a gente tivesse o retorno dos impostos para saúde, educação e segurança, ninguém teria esse ânimo de sonegação. E do Bruni, é interessante, empresário não paga imposto, só repassa. Depende, sobre a folha de pagamento, paga. Exatamente. Eu falo, Mas tem sentido. O que ele está dizendo é que a gente repassa. E está falando que ele é favorável ao imposto único. A gente teve uma manifestação anterior de uma pessoa da João Fortes, trabalhou comigo há muitos anos, obrigado por estar aí, sendo contrário ao imposto único. Eu queria entrar no tema da recuperação, como é que a gente melhora o fluxo de caixa, aproveitando para agradecer algumas pessoas que estão nos assistindo. Iniciaria pela Ágata, pela Fernanda e pelo Gabriel, que são nossos filhos. Ou melhor, Fernanda e o Gabriel são os meus filhos, e a Ágata é filha do Rui, para não gerar dúvida. Agradecer o Fábio, a Kátia, o Carlão, Priscila lá do Rio de Janeiro, a Márcia, a Michela Bertilo, está lá da Itália, a Hélida, o Carlos assiste todos, grande Carlão, a Milka, meu amigo de FMU, Matheus, a Gabriela Pérgamo, Giovanni, Daniel, a Adriane e o Cristiano. Obrigado a todo mundo. Vamos entrar no tema, Rui? Recuperação de tributos. Ela é viável para todas as empresas ou só para pequenas e grandes? Você já me disse que sim. Ok. O que a gente precisa? O que você precisa avaliar numa empresa? O que ela precisa avaliar na empresa para poder ter essa possibilidade de melhorar o fluxo de caixa, de buscar dinheiro? Vamos entrar no tema agora. Depois, ao final, se tiver tempo, a gente volta para essas provocações mais gerais. Aí eu queria te deixar à vontade para como você achar melhor conduzir. Como você é professor no assunto, fica à vontade para ir tocando. Ou, se for o caso, eu marquei alguns pontos aqui, eu vou te provocando. Mas eu passo... deixa eu só fazer uma observação. A Beth trabalhou comigo na João Fortes Engenharia também, e eu comecei lá, eu era garotinho, e ela me deu muitas dicas. Obrigado, viu, Beth? Obrigado pelas dicas. Acho que deu certo, hein? Valeu. Rui, a bola está com você para a gente entrar no tema. Aí depois tem uma provocação final que você não fez aí, que é um tema que está tomando um furor dentro do governo, que é a criação, o retorno talvez da CPMF aí, né? Ela está aqui na minha anotação, tá vendo? Eu fiz uma boa lição de casa. Eu vou provocar agora. Ela voltaria como ITF, né? Imposto sobre Transações Financeiras. De 0,4% sobre depósitos e saques. É isso? Exatamente. Foi um bom aluno, hein? Quer falar disso? Fica à vontade. Perfeito. Já vamos terminar essa provocação. Depois a gente fala um pouquinho até com o Bruni, que ele falou alguma coisa também sobre a questão que é só o custo. Que repassa. Concordo. Ele falou que repassa. Mas é importante, Bruno, Bruni, né? Bruni, Ricardo Bruni. Ricardo Bruni, é importante, concordo que o imposto ele entra o tributo, né? O imposto é um tipo de tributo, né? O tributo ele entra no custo, mas se você fizer um planejamento correto, você pode pagar menos tributo. Como o próprio imposto de renda de pessoas jurídicas, se você fizer um aproveitamento correto, ao final você vai ter um ganho financeiro, e aí não ganho tributário, mas ganho financeiro da sua operação. Isso é muito importante ter também na mente, Constantino, que às vezes o empresário ele quer ter ganho tributário, ele fica olhando só para a questão do tributo. E hoje o tributário e o financeiro andam juntos, então às vezes aquele planejamento tributário que ele fez resultou num ganho financeiro da operação para ele que se transformou em lucratividade. Então isso é um ciclo que a gente fala que às vezes o empresário tem que se atentar. Que transformar um planejamento tributário, uma redução de recolhimento de tributos em ganho financeiro para a operação. Às vezes o empresário consegue viabilizar uma operação, às vezes com 1% ou 2% a mais, que é o que vai fazer ele permanecer no mercado e até ganhar de um outro concorrente. Quando a gente fala de
de grandes negócios, ou às vezes você tem margens de lucro muito pequeno dentro de alguns segmentos, se você consegue, às vezes, uma receita de 2%, é o teu diferencial para ganhar aquela concorrência. Então, Interessante. dentro do planejamento tributário, a gente faz estas simulações para poder buscar o melhor resultado sempre. Agora vamos voltar na CPMF, a nova CPMF que está aí em via, não sei se vai ser aprovado ou não, porque esse é um tema polêmico, conta com a rejeição da população de imediato, né? Independente da análise do tema de ser viável ou não, mas o que se tenta fazer é criar este novo tributo, mas com o intuito, na verdade é uma contribuição, né? Com o intuito de desonerar na folha de pagamento para aliviar o custo do empresário para ele gerar mais emprego. Sim. Esta é a intenção da criação desta nova contribuição. Porque não tem como você apenas desonerar a folha se não conseguir gerar uma receita nova. A conta do governo vai acabar não fechando nunca. Então, ele consegue dar um benefício de um lado, mas acaba onerando a sociedade em outro. Então, este está sendo o grande problema. Isso eu acredito que não seja aprovado ainda esse ano. Não tem espaço, na minha análise, está espaço político para esse assunto caminhar, principalmente se falando agora em pandemia, né, onde todo mundo está com dificuldade financeira, sem recolher os tributos normais, né, o que dirá mais uma contribuição sobre a operação financeira, né? Então, ou seja, toda a movimentação bancária que você fizer de uma operação financeira, você vai ser tributado. Então, eu acredito que não exista espaço político para isso agora, mas tá aí, o assunto está aí, nós temos notícias agora de março e abril falando sobre esse assunto, então tá no radar deles, então a gente tem que acompanhar para ver o que está acontecendo e saber o que vai nos esperar para o segundo semestre. Legal. Mas vamos lá. Com relação, só complementando esse tema, Claro. eu ouvi o Mansueto, né, que é o secretário lá do Ministério da Economia, secretário. Da Economia. Eu ouvi ele dizendo que a ITF, que seria a nova CPMF, ela vai trazer 7% de economia na contribuição previdenciária patronal, que é o que você vem de encontro ao que você está dizendo, de que a gente teria um incremento de 0,4, mas com o objetivo de desonerar a folha de pagamento e gerar emprego. Na minha singela opinião, me parece positivo. Tudo aquilo que desonera a folha de pagamento me parece positivo. Mas vamos lá. Como é que eu boto a mão nesse dinheiro, Rui? Estou precisando lá no escritório, preciso botar a mão no dinheiro que está lá. Como é que eu recupero? Dá os caminhos para a gente. É isso que a gente está esperando aqui. Agora quem vai fazer uma provocação sou eu. Bora. Nós temos aí dentro dos nossos tribunais muitas questões sendo discutidas, seja nos tribunais federais, estaduais ou municipais, com relação às teses tributárias, ou seja, aquilo que foi cobrado de forma ilegal ou inconstitucional, que nós, como advogados, levamos ao judiciário e pedimos de volta o dinheiro dos nossos clientes. Nós já temos mais ou menos 29 ou 30 teses nos tribunais superiores, aí no STJ e o STF, onde o próprio governo já reconhece como uma conta a pagar. Ou seja, e você consegue estimar qual seria este valor que o governo já lançou, inclusive na Lei de Diretrizes Orçamentárias, quanto ele teria que devolver para os contribuintes. Você consegue chutar um número aí do que já está em fase final de reconhecimento ou que já foi reconhecido como direito a ser devolvido para os contribuintes, nós contribuintes, né? E aí, galera, vocês acham? Alguém se aventura a chutar qual que é o número que o governo já reconheceu que... É isso, né, Rui? O que o governo já reconheceu que nos deve? Eu sei esse número porque você me passou. É absurdo o número. Eu vou falar esse número e aí você continua em cima dele. Alguém se aventura aí? Quanto é que o governo já reconheceu que as empresas e as pessoas físicas podem recuperar? 100 milhões? Quase, 100 Rogério milhões. Lobão. 1 trilhão e 400 bilhões. É isso, Rui? Eu errei. Não, acertou, Constantino. Eu queria que você tivesse errado, mas é verdade. 1 trilhão e 400 bilhões que a gente pode buscar isso. Se a gente tiver uma boa consultoria tributária,
a gente pode ir buscar? Isso nós estamos falando de tributos federais, tá? Nós não contamos aí os tributos estaduais nem municipais que eventualmente são discutidos. A gente está falando da Lei de Diretrizes Orçamentárias da União. 1,4 trilhão, isso é o que está lá. Mas o que me preocupa mais, Constantino, não é o fato de ter 1 trilhão. Isso me preocupa, ou seja, por que me preocupa este número? É um número assustador? Claro que é. É muito grande, é muito dinheiro. Ou seja, primeiro ponto, leis foram feitas ilegais com cobranças ilegais ou cobranças inconstitucionais. Senão não estariam sendo discutidas e o governo teria perdido. Ou seja, há uma legislação ruim aqui no Brasil, de ordem tributária. Há um poder de arrecadatória muito grande. Então esse é o primeiro ponto que nos chama a atenção. E o segundo ponto que mais me preocupa, e por isso que é importante a gente sempre levar ao público as informações, nem metade dos contribuintes que têm direito a esse dinheiro entrou com as ações. Ou seja, o governo ainda vai ficar com 700 bilhões no caixa dele, sem ter que devolver. E aí? Agora eu vou fazer a tua provocação, vou roubar a tua fala, que eu já vi isso numa palestra tua, eu vou roubar a tua fala, me permita. Claro. E aí, gente, vocês querem fazer parte dos 700 bilhões que vai recuperar ou dos 700 bilhões que vai ficar para o governo? Eu acho que esse é o questionamento. Exatamente. E às vezes a pessoa não vai nem buscar porque ela não sabe que tem direito. Sim. Então a gente precisa buscar isso, né? Enquanto empresa, num momento difícil de crise, de caixa baixo, a gente precisa aprender como busca. Exatamente. Hoje você tem dois caminhos para buscar, para colocar dinheiro no caixa da empresa, de duas formas quando você fala na questão tributária. Você tem o caminho administrativo e você tem o caminho judicial. O que eu posso fazer no caminho administrativo? É muito comum eu escutar, às vezes, dos empresários ou até de colegas nossos, eu nunca vi ninguém receber dinheiro de volta do governo. Eu nunca vi a Receita Federal devolvendo dinheiro. É muito mais comum do que se pensa. Quando é feito um trabalho técnico e justificado à Receita Federal de que foi pago de forma indevida, de forma equivocada, com alíquota errada, com fundamentação legal errada, ou seja, você prova para o fisco que você pagou a mais, você pode entrar com um pedido administrativo e ter isto devolvido em forma de dinheiro na sua conta corrente, respeitando algumas restrições legais que são: eu tenho um passivo, ou seja, eu tenho um débito com o fisco. Então, se eu devo, quando você entra com o pedido, o fisco vai chegar para você e falar: olha, Rui, eu reconheço o teu direito a receber este dinheiro, porém você está me devendo. Vamos fazer um encontro de contas e o saldo que tiver, eu te pago. Então, este é o primeiro requisito. Se eu tiver um passivo, este crédito que eu consegui e apurei, eu tenho que quitar este passivo. Okay. Quando a empresa não tem um passivo, o dinheiro cai na conta da empresa, centavo por centavo, e ele é corrigido desde a data do pagamento. Eu já vi isso acontecer, é um procedimento, acontece mesmo. Muito mais do que a gente imagina, e é um procedimento que ele é feito aí a quatro mãos, que eu falo, porque você precisa do advogado para fazer a interpretação da legislação correta, e também do contador e o auditor, porque você tem as operações fiscais e contábeis a serem feitas na empresa. Entendi. Mas um profissional sem o outro não consegue fazer isso na esfera administrativa, porque quem faz a verificação se foi pago a mais ou não em conformidade com a lei é o advogado. E às vezes tem outras questões também que não é só a questão contábil. Por exemplo, nós temos algumas decisões já transitadas em julgadas que às vezes a empresa continua pagando o tributo da forma anterior. Ela não fez a adequação já em cima de uma decisão nova, que desonerou aquele pagamento. Então, nós temos que analisar, verificar e pedir de volta este dinheiro para que a empresa possa se beneficiar. E como é que ela melhora o fluxo de caixa? Ou é com a entrada de 100% desse dinheiro na conta, ou ela vai ter o direito ao crédito tributário que a gente chama de ativo tributário. Com este ativo, por exemplo, ela tem um recolhimento mensal dela para fazer de tributos federais. Digamos que ela pague R$100 mil por mês. Ela vai pegar este crédito que ela tenha, por exemplo, ela conseguiu apurar lá R$1 milhão. Ela vai pegar R$100 mil deste 1 milhão, quitar este 100 mil.
Ou seja, qual foi o desembolso dela? Nenhum. Ela vai pagar o desembolso do honorário pelo profissional que fez aquele trabalho, mas em termos de rentabilidade, para ela ficou muito bom, porque ela, digamos que, se ela pagar 20, 30% de honorário pelo trabalho, ela ganhou 70%. Ela teve uma melhora no fluxo do caixa, ou seja, aqueles 70 mil que ela que estaria destinada para pagar o tributo, ela pode usar em outra coisa dentro da empresa. Perfeito. Então a gente pode falar, desculpa. Pode Não, continuar. pode perguntar. Não, pode continuar, desculpa. Então, isso acontece, e aí nós chamamos a atenção porque nós temos 3 tipos de regimes contábeis, né? Nós temos o simples, nós temos o lucro presumido e o lucro real. Ok. Nós podemos fazer a recuperação em cada um deles. O simples é onde tem menos possibilidades de recuperação, tem alguns setores específicos, então empresas que trabalham, bares, restaurantes, empresas de gás, são 5 ou 6 segmentos que conseguem ter uma análise mais pontual que pode se recuperar alguma coisa de tributo federal e também de ICMS, quando é ICMS-ST, que é a substituição tributária. Então, no Simples, a gente também consegue fazer. Isso era um tabu que existia até um tempo atrás. Não se pode fazer nada no Simples. Não há recuperação do Simples. Há sim, mas de alguns setores específicos, não de todos. Temos o lucro presumido e o lucro real. Então, é feita essa varredura em qualquer um dos regimes fiscais que a gente tem. Isso é muito importante, porque às vezes a empresa acha, mas eu não tenho... meu contador paga tudo direitinho. Pode pagar tudo direitinho, mas, infelizmente, ele pode não estar acompanhando todas as decisões que saem dos tribunais superiores e também as decisões que saem dos tribunais administrativos, como o próprio CARF, que é o Conselho Administrativo de Recurso Fiscal, porque as decisões que saem dali se aplicam imediatamente no dia a dia da empresa. E tem mais um detalhe, só para terminar aqui, Constantino. Imagina. A própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela edita algumas normas, algumas portarias, onde ela dispensa o procurador de fazer defesa ou recorrer de uma decisão, porque ela já considera aquilo como transitado em julgado e direito do contribuinte. Então, você não mais paga aquele tributo e também já traz para a esfera administrativa a recuperação de forma imediata. Para já fazer a compensação ou receber direto na conta se você não tiver débito. Tá. Exatamente. Ok. Isso acho que a gente já conseguiu entender. Qualquer regime tributário permite a busca da recuperação de tributos. Eu preciso fazer uma análise contábil jurídica, preciso ter um contador e um advogado para fazer isso. Eu posso fazer tanto na esfera administrativa, que é mais rápido, ou na esfera judicial. Está claro para a gente. Aí, assim, que exemplos de tributos que a gente pode buscar? O que eu posso recuperar? Tem uns exemplos taxativos, tem algumas teses jurídicas que já estão superadas judicialmente. Queria que você falasse um pouco disso para trazer luz a esse assunto. O que efetivamente eu posso buscar? Que tipo de tributo eu posso recuperar? Até para as pessoas que estão nos assistindo tentarem entender se no negócio delas elas podem ter sucesso nessa busca. Tá, então vamos lá. Quando a gente fala de recuperar qualquer tributo, a gente pode recuperar exatamente qualquer um deles. Então, nós não podemos recuperar PIS, COFINS, Imposto de Renda Contribuição, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Contribuição Social, IPI, ICMS e o ISS também, além das contribuições previdenciárias. Então, todo e qualquer tributo, ele é passível de recuperação. Por quê? Você tem os questionamentos judiciais em todos eles. Por exemplo, na parte de contribuição previdenciária, que é quando se questiona a incidência da contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias, que não possuem natureza salarial. Sim. Aí eu vou entrar numa seara que você é mestre, que é a área do direito do trabalho, que aí eu peço a sua ajuda para poder orientar. Mas quando você pega, por exemplo, e você tem algumas já pacificadas, por exemplo, aviso prévio indenizado. Perfeito. Não cabe não cabe o recolhimento da contribuição previdenciária sobre aviso prévio indenizado. Você tem o terço de férias, também não cabe
contribuição, o recolhimento da contribuição sobre o terço de férias. Salário família também já é pacificado, não cabe o recolhimento previdenciário sobre o salário família. Essas são as 3 mais comuns que já estão mais avançadas na discussão, né? Já não cabe mais discussão por parte do fisco, e a empresa consegue fazer o recolhimento, e um dado importante é que a empresa consegue voltar 5 anos e recuperar tudo que foi pago a maior nos últimos 5 anos. Sempre eu volto 5 anos, né? Eu tenho a prescrição dos últimos 5 anos. Exatamente. Então sempre volta 5 anos. E, por exemplo, quando eu faço um trabalho na esfera administrativa, eu voltei 5 anos, recuperei o que deu para recuperar, e a partir do meu momento zero, que eu chamo de momento zero, que é o momento que a gente entra na empresa para fazer o trabalho, dali para frente ele já faz a alteração contábil, então ele não vai gerar mais crédito para frente, porque ele já equacionou a conta dele. Então eu recupero os 5 anos. Quando você vai para a esfera judicial, você ingressa com ação, normalmente um mandado de segurança, até para evitar aí sucumbências ou despesas a mais, você ingressa com instrumento jurídico adequado, você entra pedindo os últimos 5 anos, e o período que demorar a ação, você também vai contando no prazo. Então, por exemplo, um caso exemplar que todo mundo conhece, que já foi julgado em 2017, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. Perfeito. Este tema ainda precisa, por exemplo, para eu poder ter o direito de recuperar PIS e COFINS, eu preciso ingressar com a ação ainda. Apesar dele já ter sido decidido em 2017, há pendente o julgamento de um embargo de declaração, onde a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional esqueceu de pedir a modulação do efeito daquela decisão durante a apresentação dos recursos. Então, falta o Supremo decidir se os efeitos daquela decisão atingem a todo mundo ou não. Perfeito. Mas já foi decidido em 2017. E o impacto financeiro só desta ação, dessa exclusão de ICMS, nos cofres públicos está estimado em 250 bilhões de reais, que vão ter que ser devolvidos aos contribuintes. E tem muita gente que não entrou com a ação ainda, Constantino. Isso é o que nos preocupa bastante, porque o contribuinte ele não está indo atrás do seu direito, indo atrás do seu dinheiro, porque isso representa muitas vezes para a empresa a salvação da empresa. Então, quando a gente fala de pandemia, onde eu posso buscar dinheiro? Como é que eu vou tornar o meu negócio viável? Vai falar, doutor Constantino, me traga um balão de oxigênio, eu preciso, até meu negócio voltar a girar, eu preciso trazer dinheiro de todo e qualquer lugar. Onde é que eu vou arrumar dinheiro? Vamos olhar dentro de casa. Será que eu tenho tributos recolhidos a maior que podem me trazer um fôlego, que podem me trazer um dinheiro que eu use no meu fluxo de caixa sem precisar ir ao banco pedir dinheiro ou ter que gastar uma reserva? Então, a primeira alternativa que a gente dá é fazer a receita dentro de casa. Então, você tem a exclusão do ISS na base de cálculo de PIS e COFINS. Desta tese-mãe, que a gente chama, saíram as teses filhas, que a gente chama, que é a exclusão do ISS da própria base de cálculo de PIS e COFINS. Você tem a exclusão do PIS e COFINS da própria base de cálculo de PIS e COFINS. Então, aí você tem, fora as contribuições previdenciárias, você tem pelo menos aí 10, 15 teses, que aí depende muito do setor da empresa. Você tem teses bancárias, para prestadores de serviços, para cooperativas, para a indústria de modo geral. Então, você tem algumas teses que se adequam a cada um dos setores. E tem uma que também vem crescendo bastante, que a gente tem levado também aí ao conhecimento de todos, que é o que se paga a mais de ICMS dentro da conta de energia elétrica. Eu ia te provocar sobre essa mesmo, que eu acho que essa é interessante. Você fez, inclusive, uma live muito esclarecedora sobre esse assunto. E eu ia te perguntar, foi bom que você falou, a gente tem mais 11 minutos, eu queria que você falasse disso, e infelizmente o tempo, quando o papo é bom, a gente não percebe o tempo passar. Eu queria só aproveitar para responder, são 4 provocações do Salvatore, e as 4 respostas são positivas. Ele é mal assessorado, o contador dele pode ser ruim, a lei é falha e tem brechas na lei também. Por isso que a gente precisa de um consultor tributário para entender. As empresas que estão nos ouvindo precisam de um consultor tributário, porque nem sempre o contador
tem esse conhecimento? Eu sou advogado e reconheço que não tenho conhecimento tributário como você tem, Rui, que é profundo. Então, a gente tem conhecimento, mas imagina o contador que está no dia a dia preocupado com cumprir aquelas obrigações do dia a dia mesmo. Então, é importante que as empresas, independente do tamanho, busquem essa consultoria tributária para tentar melhorar o fluxo de caixa. E aí eu te devolvo a palavra aí para a gente dar continuidade, que você estava falando da possibilidade de recuperação na conta de luz. Na conta de luz. Às vezes, só um complemento, Fica às vezes não é questão do contador ser ruim, às vezes é o desconhecimento dele também do que pode buscar ou não de direito para o seu cliente, porque o fisco hoje transferiu para o contribuinte o trabalho dele de fazer as obrigações e prestar as informações. Então, hoje, aquilo que a gente estava falando, da quantidade de regras, de normas, obrigações acessórias que o contador tem que fazer mensalmente, o número de declarações que ele tem que enviar ao fisco é muito grande. Então, às vezes, ele não tem tempo de estudar o tema, se aprofundar e levar o melhor resultado. Por isso que é importante ter um outro profissional que faça isso. Perfeito. Mas vamos lá na questão da conta de luz. Hoje, quando você pega uma conta de luz, seja pessoa física ou jurídica, tanto faz, você vai ver a cobrança de algumas taxas, de algumas tarifas, que é a tarifa do uso do sistema de distribuição, tarifa do uso do sistema de transmissão. O que é isso? São duas tarifas cobradas pelo uso da linha que o governo disponibiliza, ou seja, para distribuir ou transmitir energia elétrica. Então, com relação à cobrança dessas duas tarifas, está perfeito, não existe nenhum problema de ordem legal. O que existe é a cobrança de ICMS sobre estas duas tarifas. Ou seja, eu estou pagando um tributo sobre outro tributo, porque a taxa é uma forma, é uma modalidade de tributo. Então, está havendo uma bitributação. Então, o que eu tenho que fazer? No cálculo do recolhimento do ICMS da conta de energia, eu tenho que tirar estas duas taxas, quando existe, porque você pode ter uma ou as duas na conta. Eu retiro estas duas taxas e faço o recolhimento devido do ICMS. Isso a gente tem feito bastante, casos deste tipo de recuperação, e o tema já está no STJ para julgamento, já tem a decisão favorável da segunda turma, e falta a primeira turma decidir. A decisão que está pendente não possui uma fundamentação jurídica, ela simplesmente fala que o governo não vai ter condições de devolver o dinheiro, então não é um cunho técnico como resposta e julgamento, né, para isso. Então, isso representa, para você ter uma ideia de números, uma redução de 10% do valor da conta. Que eu posso recuperar dos últimos 5 anos também. Dos últimos 5 anos. Então, todo e qualquer processo que nós ingressamos hoje, o tema ele está suspenso por força de um IRDR. Então, há o sobrestamento de qualquer ação, mas os juízes estão concedendo liminares para começar já o abatimento imediato. Porém, ele concede a liminar e suspende o processo. Então, a empresa já pode se beneficiar de uma redução do valor da conta de 10% imediatamente. Então, isso já é um ganho. E uma outra questão que também já é pacificada dentro da conta de energia, quando uma empresa contrata com a concessionária, por exemplo, eu vou lá e fecho um contrato de 1.000 kW mês para baixar o valor da tarifa elétrica. Todo mês, usando ou não usando, eu pago 1.000 kW. E o ICMS incide sobre o valor do contrato, sobre o valor dos 1.000 kW. Só que já está pacificado desde 2009, que o ICMS ele tem que incidir sobre a energia consumida e não contratada. Perfeito, estou te ouvindo. Então, se você consumiu 800 ao invés do 1.000, você só paga o ICMS sobre 800. Então, você também entra pedindo a devolução do que foi pago a mais de todo esse período dos últimos 5 anos. Bom, então, isso já é uma forma rápida das empresas e dos consumidores pessoa física buscar recurso, é isso? Exatamente, é mais uma forma. Então, a gente vai somando as possibilidades de recuperação dentro da empresa para melhorar o fluxo de caixa. Então, nós vamos buscar alguma coisa na área administrativa para fazer, conseguir resultado, pego aquele recurso. Fui para as ações tributárias federais. Tem alguma ação que se enquadra no meu objeto de negócio? Trouxe mais recurso. Vou olhar minhas contas de energia. Tem mais alguma coisa? Trouxe mais um recurso. Então, tudo isso você vai somando e vai dando o que eu chamo do balão de oxigênio para o empresário, porque ele vai conseguindo tomar um fôlego para poder resistir e seguir o caminho, né? E no momento de pandemia, né? O Cristiano está perguntando
se tem algum tributo mais rápido na esfera administrativa. Os mais rápidos são os federais, aí é PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. Normalmente, no lucro presumido, você tem e até no lucro real, o cálculo do Imposto de Renda de pessoa jurídica é um dos mais difíceis de serem feitos. Então, eventualmente, ali você tem muita coisa a se apropriar, principalmente quando a empresa possui prejuízo fiscal. E, às vezes, nem sempre as contabilidades usufruem dos mecanismos da legislação para este tipo de apuração. E a gente acaba trazendo um tributo para uma compensação imediata e utilização imediata. Então, é imposto de renda, contribuição social e um pouco de PIS e COFINS. Isso são mais rápidos de serem feitos. Perfeito. Queria agradecer algumas pessoas que nos acompanharam aí ao longo da live, eu não tive tempo de fazê-lo aí. O Hugo, a Patrícia, a doutora Cassiana, já fica o meu abraço e o meu carinho. A Beta, o Anderson, Cândido, que participou bastante, Juliane, Felipe, a doutora Gisele de Volta Redonda, Vanderlei, José Elias, espero que esteja melhor, estava aí adoentado. Giovana Schilling, direto de Portugal, a Vânia, Ricardo Jorge, o pessoal da Capri Corretora, a Selma, a Maria Lojaco, Tomás, o senhor Basile está ouvindo aqui. Manda um abraço para o senhor Basile. Meu amigo Hugo. Hugo, logo, logo o seu restaurante está aberto, hein? Hugo tem um restaurante na Vila Olímpia, gente. Ótimo, se eu não me engano. Estou fazendo propaganda aqui, Hugo, do seu restaurante, para o almoço do dia a dia de quem está por lá. E agora também está com entregas. E a comida é ótima. Grande Hugo. Gente, agradeço a todo mundo. A gente tem 4 minutos e eu queria te deixar os 4 minutos para fazer o seu encerramento. Agradecendo bastante a tua presença, foi muito esclarecedor. A gente tinha muito mais tempo. A Flávia também, o Fábio Burim estava por aí. Se eu esqueci de alguém, me desculpem. E só na próxima live da quarta-feira que vem, a gente fala com a doutora Carmen Dora, tratando de um assunto complexo que é racismo. Ela é sensacional, o Rui sabe de quem eu estou falando, doutora Carmen, e na próxima quarta-feira a gente está com ela. Eu vou fazer o seguinte que eu tenho feito, Rui, vamos falar até acabar. A gente tem 3 ou 4 minutos. Grande Renato, Claudomiro, faz o teu encerramento, fica à vontade, faz a tua propaganda, se você quiser. Não precisa, porque Cabral de Moraes é um dos escritórios mais competentes na área tributária que eu conheço. São 2 que eu conheço. Cabral de Moraes e Pontual, que também é parceiro nosso. Os 2 estão em boas mãos, mas você é fera no assunto. Obrigado. E vamos lá. Tá com você a bola. Finaliza, vamos deixar cair. Obrigado de coração. Valeu, gente. Todo mundo que acompanhou, fiquem para o final. Obrigado, doutora Priscila. Bora lá. Com você, Rui. Constantino, obrigado aí. Queria te agradecer, um agradecimento especial para você. Você é um cara especial e merece as minhas homenagens. Queria agradecer a todo mundo que participou, as perguntas, aos questionamentos. Estou à disposição, nosso escritório, meu perfil é @cabraldemorais.adv, o meu pessoal é Rui Cabral de Moraes, Rui com Y e Moraes com I. Independente de qualquer coisa, estou à disposição para levar todo e qualquer esclarecimento para vocês. E o que é importante vocês saberem, há muito tributo a recuperar. Saibam dos seus direitos, vão atrás, perguntem, se informem, busquem um profissional competente que possa te dar um respaldo para me colocar numa fria que pode te gerar um problema maior. Isso é muito importante, independente de ser contratação Rui, Constantino ou qualquer profissional, mas vão atrás do direito. Você vê que nesse tempo que nós conversamos aqui, no dinheiro que nós falamos que está circulando no mercado, que é teu, que é meu, que é do Constantino, é dinheiro de tributo cobrado a mais, de forma indevida, ou seja, ilegal ou inconstitucional, o governo nos cobrou, e não é o do governo de agora, e pouco importa se foi governo de direita, governo de esquerda, de centro, não importa, gente. O que importa é que já foi feito e você tem o direito de recuperar. Então, vá atrás do dinheiro que é teu. Esta é uma recomendação que eu deixo para todo mundo, porque é muito importante saber o teu direito. E principalmente nesse momento de pandemia, onde a gente precisa, primeiro, ter serenidade e saber o que eu posso fazer de melhor para mim e para as pessoas que estão ao meu lado. Como é que eu salvo o meu negócio e as empresas que trabalham para mim. Às vezes, Constantino, eu já vi alguns clientes nossos onde nós conseguimos levar resultado efetivo e o dono falou, Rui, você conseguiu salvar o meu negócio. Isso não tem preço, Constantino, isso não tem preço. Para nós que somos advogados, operadores do direito e queremos
não só levar o papel, mas levar com transformação, transformando a vida de alguém. Temos 10 Isso segundos. é muito importante. 10 segundos. Obrigado. Então, vamos lá. Obrigado a todos. Constantino, meu abraço especial para você. E vamos em frente. Eu estou à sua disposição. Qualquer dia que você precisar de mim, estou aqui às ordens para a gente levar um